Tá? Ó, hoje a nossa aula é sobre elevadores. Continuando o papo de elevadores, né? Aí, eu deixei prontinho aqui. Então, o que eu falei na aula passada? Foram duas coisas que eu falei na aula passada. Eu falei sobre plano inclinado. E no plano inclinado, deixa eu pegar aqui, ó, no plano inclinado, o que eu falei no plano inclinado? Que se o corpo está deslizando sobre um plano inclinado, existe aqui uma força resultante. Como é que chama essa força resultante aqui na horizontal? Px. Quem é esse Px? P seno do ângulo. E aí, ó, Px é P seno do ângulo. Falou em plano inclinado, quem que você tem que lembrar que é a força resultante? Px, P seno do ângulo. Quem que é a plano inclinado? Px, P seno do ângulo. Isso que você tem que lembrar. Não vou detalhar isso aqui, né, de como chegou nesse Px, P seno do ângulo, porque isso aqui é mais trigonometria. De física, isso aqui tem pouca coisa, gente, tá? Isso aqui de física. O que tem de física aqui mesmo é força-peso. Ó, as mais meninas chegando. E depois de plano inclinado, que plano inclinado você tem que lembrar de quê? P, Px, P seno do ângulo. Falei sobre elevadores. Elevadores, existem no elevador uma balança, ele vai colocar uma balança no elevador, ou ele vai chamar essa balança de dinamômetro. Balança ou dinamômetro. E essas balanças não é para medir massa, essas balanças são para medir força. E daí, dentre essas forças, quando fala de elevadores, são duas forças que são atuantes. A força normal, que é a força de contato da pessoa, do pé dela aí com a balança ou com a superfície do elevador, tem que ter contato para ter força normal. Se não tem contato, não tem força normal. Por quê, professor? Porque força normal é força de contato, tá? E força-peso, em qualquer situação. Eu estou aqui, sentada na minha cadeira. Eu estou em cima de uma árvore. Existe o que? A força-peso. O que é essa força-peso? É a força com que o planeta Terra me puxa para o seu centro. Então, aqui, em qualquer situação, vai existir a força-peso. Então, essa balança, ela não vai medir a força-peso. Por que ela não vai medir a força-peso, Sônia? Porque a força-peso, tanto faz ela dentro do elevador ou fora do elevador, não muda. A força-peso não muda. Por que a força-peso não muda? Explica, Sônia. Porque a massa da pessoa não vai mudar simplesmente pelo fato dela entrar no elevador. E a aceleração dela, a aceleração da gravidade também não vai mudar. Essa aceleração da gravidade aqui, gente, só muda em situações a qual a pessoa está com um raio muito, muito, muito grande. Ou seja, ela está muito distante da superfície da Terra. Quando ela está muito, muito distante da superfície da Terra, essa aceleração da gravidade ela é alterada, tá? Mas isso nunca vai acontecer no elevador, se a pessoa está dentro do elevador, a força-peso não muda. Que isso é importante para você? Que esse dinamômetro ou essa balança vai aferir, vai medir o quê? Força normal. Ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que chegou. Eu estou fazendo uma breve revisão da aula passada, tá? Breve revisãozinha. Então, a balança ela vai medir força normal. Ela não mede força-peso, ela mede normal. Que balança? Essa balança ou dinamômetro, que é a mesma coisa. Dinamômetro é uma balança que mede força. Bom dia para tu que chegou. Então, recapitulando, que eu já falei sobre plano inclinado. Opa! Plano inclinado, deixa eu tirar esse negócio, as mensagens horríveis que aparecem. Plano inclinado, você tem que lembrar que a força Px é P seno do ângulo. Essa força resultante que faz o bloquinho deslizar sobre um plano inclinado. Falei também de elevadores, que elevadores existem duas forças, normal e peso, que existe uma balança dentro do elevador. Essa balança tem o nome de balança ou dinamômetro. São balanças que medem força. E essa balança vai medir qual força? A força normal. Ela não vai medir a força-peso. Por quê? A força-peso não muda, simplesmente do fato da pessoa entrar no elevador. Porque a massa da pessoa não muda e a aceleração aí da gravidade, né, do planeta Terra também não vai mudar
simplesmente pelo fato da pessoa estar dentro de um elevador, tá? Só muda em casos da pessoa estiver muito distante da superfície da Terra. Isso, agora vem as situações. Situação de equilíbrio. Isso aqui você vai escutar muito lá em forças, lá no primeiro ano. Situação de equilíbrio é uma situação de repouso ou movimento uniformemente, não, movimento retilíneo uniforme. Eu ia colocar, deixar só movimento uniforme. Ou seja, estado de repouso. A velocidade é quanto? 0. Movimento uniforme. A velocidade ela é constante. Pergunto, tem aceleração? Tem aceleração quando o estado é de equilíbrio? Não tem aceleração. Eu só tenho aceleração quando eu tenho variação da velocidade no intervalo de tempo. O que é aceleração? Variação da velocidade no intervalo de tempo. Se eu não tenho aceleração, se a minha velocidade é constante, ó, meu movimento é uniforme. Ou seja, se eu não tenho aceleração, quando eu somar as forças, a força para cima, ela é igual à força para baixo. Quando eu tenho aceleração, as forças não são iguais. Elas possuem, aí eu tenho uma força resultante diferente de zero. Estado de equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero. Ou seja, quando eu tenho estado de repouso ou movimento uniforme, que a velocidade ela é constante. Ou seja, aqui eu lembro qual lei? Primeira lei de Newton, estado de inércia. Então, quando eu coloco lá a pessoa no elevador, coloco dito cujo no elevador, o que vai acontecer? Existe uma força normal para cima e uma força peso para baixo. Se por acaso ele fala para você que essa pessoa tem uma massa aí de 70 quilogramas, vou colocar aqui, 70 quilogramas. Ou seja, qual que é o valor da força peso? Fala para a Sônia. Qual que é o valor da força peso? Eu vou pegar a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade, isso vai dar 700 newtons. Então, se a força peso é 700 newtons, quanto que vale a força normal no estado de equilíbrio? Ou seja, estado de repouso ou de movimento uniforme, que a velocidade é constante. Significa que a normal também vale 700 newtons. A força peso é igual à força normal no estado de equilíbrio. Isso aqui, ó, é importante. Tranquilo? Fala com o Sônia aí, está tranquilo? Dá o seu joinha, dá o seu like. Tá. Beleza, vamos continuar então. Deixa eu só arrumar aqui. Queda livre. Teve um caso aqui em Cuiabá de um elevador que caiu e teve algumas pessoas que estavam trabalhando nesse prédio que sofreu esse acidente. Ou seja, a pessoa, quando fala que o elevador caiu significa que o elevador está em queda livre. Se a pessoa está em queda livre, nesse momento de queda, ela não terá os pés sobre a superfície. Ela vai perder o contato com a superfície. Se ela perde o contato com a superfície, quanto vale a força normal? Quanto vale a força normal na queda livre?
Fale zero. Não tem contato dos pés da pessoa com a superfície do elevador, nem com a balança, não tem contato de nada. Ou seja, quando o elevador está em queda livre, o elevador despencou, está caindo, eu só tenho qual força? Só tenho a força peso. Ó, somente força, peso. Só isso. Ou seja, se ele dá a massa da pessoa, de novo, se ele dá a massa da pessoa, essa pessoa tem 60 quilogramas. Ou seja, a força-peso será igual a 600 newtons. A única força que irá atuar é a força-peso. Tranquilo? Tranquilo? Sim, sim. Fala com Sônia. Deixa eu ver. Estão respondendo para mim? Tá. Estão respondendo. Deixa eu arrumar. É que eu amplio, gente, para eu ver como que tá aí para vocês. Aí eu só enxergo algumas pessoas. Depois eu minimizo, aí eu consigo enxergar todo mundo, ver se o pessoal está respondendo. Continuando. Já deixei tudo aqui. Próxima situação. Situação 3. Na situação 3, já começa aí a mudar algumas coisas. Primeiro, olha lá, na outra você não tinha, na outra situação você não tinha aceleração. Aqui você tem aceleração. Ora, se tem aceleração, existe uma força resultante. Eu vou ter que fazer um cálculo aqui. Aqui nessa situação, quando ele coloca para você, quando ele coloca essa aceleração, e para onde que está essa aceleração? A questão está de graça, porque o sentido da aceleração é o sentido da força resultante, é o sentido da minha força que é maior. Percebeu? Ó, para onde está a aceleração é para onde está a força resultante, é para onde está a minha força maior. Se força peso é para baixo, significa que a força normal ela é maior do que a força peso, por conta da aceleração. Professor, e se ele não der aceleração, como é que ele vai colocar lá no exercício? Ele vai falar assim, o elevador sobe acelerado. Ou o elevador desce freando. Se ele desce freando, significa que a aceleração, a minha força maior, é para cima. Ó, se ele sobe acelerado, quem que é a força maior? A força para cima, que é a força normal. Se ele desce freando, quem é a força maior? Para cima, porque para baixo está diminuindo, porque está freando. Entendido? Fala comigo se está entendido. Dá o seu joinha, dá o seu like. Vai lá, compartilha comigo, fala. Tranquilo? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tranquilo? Tá, vamos continuar. Estão colocando joinha aí. Estou indo pelo joinha. Então, se ele fala, se ele der aceleração nesse sentido para cima, quem que é maior? Normal. Normal é maior que a força-peso. Se ele fala sobe acelerado, significa que para cima está ocorrendo a aceleração. Se ele fala desce freando, que para baixo, essa força está diminuindo, mas para cima está aumentando. Ó, desce freando, para cima está aumentando e para baixo está diminuindo. Ele só falou o contrário, tá? E aí, como é que fica a fórmula, professora? De novo, força resultante é igual a massa acelerada. Vocês estão cansados de ver isso. Quem é essa força resultante? É a força maior menos a menor. Nesse caso, normal menos peso, igual a massa acelerada. Quem é a força-peso? Eu vou colocar dos dois jeitos, tá? Porque você tanto pode deixar desse jeito, só isso aqui você já consegue resolver uma questão, ou chegar lá no final, eu te passar um macetezinho que fica mais tranquilo ainda para você resolver. Quer ver? Sabe por quê? Ó, força, peso, massa vezes aceleração da gravidade.
igual massa vezes aceleração. Isso aqui é menos, vai para lá, mais. Posso colocar em evidência as massas, melhor dizendo. Ou seja, se ele simplesmente pedir para você calcular a força normal, você soma as acelerações e multiplica pela massa. Ó, se ele perguntar para você, que normalmente aí fica o que eu vejo na maioria das questões. Na maioria das questões, ele pergunta força normal. É muito difícil ele perguntar massa, é muito difícil ele perguntar peso. Na grande maioria das questões, ele pergunta força normal. Se ele aponta a aceleração para cima, e quem é, para onde que está a força maior? Força normal. Se a normal é maior, você vai pegar a massa, multiplicar pela soma das acelerações. Facinho, 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 facinho. Mamão com açúcar. Tranquilo? O que você vai fazer se a força normal for maior? Somar as acelerações e multiplicar pela massa. Se ela é maior, soma. Se ela é menor, vai ser o quê? Fala comigo. Se ela é menor. Se ela é maior, soma. Se ela é menor, subtração. Olha como fica fácil. Tranquilo, gente? Tranquilo? Fala comigo. Oi, meus queridos. Oi, meus queridos. Fala se está tranquilo, se não está tranquilo. Entendeu isso que a Sônia explicou? Quero saber do outro lado. Dá um feedback aí. Pode ser o joinha, pode ser alguma coisa, um sinal, uma fumacinha qualquer aí para eu identificar. Não entendeu? Se não entendeu, eu explico de novo. Sim? Então tá. Obrigada. Ó, próximo passo. O último caso aqui, se Deus quiser, né? Esse último caso, ó, meu vetor está para baixo. Então, você tem lá a situação do elevador, você coloca as forças. Força peso para baixo, força normal para cima. Nessa situação, a força peso, ela é maior que a força normal. Por que ela é maior? Porque o sentido da aceleração é o mesmo sentido da força peso, ou seja, a minha força, a aceleração aponta para onde eu tenho a força maior. Que situação? Professora, se ele não colocar isso aqui, ele vai falar que ele está descendo acelerado, ó. Se ele está descendo acelerado, a aceleração é para baixo. Ou ele pode falar para você que ele está subindo freando. Se ele está subindo freando, para cima está diminuindo, mas para baixo aumenta. Ó, subindo freando, ele sobe freando. Então, para cima está diminuindo, mas para baixo está aumentando, tá? É uma forma invertida de falar a mesma coisa. Está falando a mesma coisa. Ele está falando aqui, quando ele fala sobe freando, que ele está descendo acelerado. Ficou doida, né? Mas é a mesma coisa. Aí, como é que fica? De novo. Força resultante é igual a massa acelerada. Nessa força resultante, você vai pegar a força maior que a força peso, menos a força menor que a normal. Perceba que lá em cima, ó, eu tinha primeiro a força normal para depois a força peso. Por quê, Sônia? Porque aqui nessa situação a força normal é maior que a força peso. Aqui embaixo, ó, é o contrário. Quem é que é a maior? Força peso. Então, força peso. Pronto. Então, força peso vem primeiro do que força normal. Tudo isso igual a massa acelerada. Ai, Felipe. Quem é a força peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Menos normal. Aí isso aqui
Bom dia, Felipe. Professor, desculpa atrasar que a internet me caiu. Não, tudo bem, querido. Aí, isso aqui, ele está positivo, vai para lá, negativo. Ah, aqui é M. Ai, não gostei. Tá bom. Coloco aqui, fazer bonitinho. Aí, vou multiplicar todo mundo por -1, porque isso aqui, ó, não tá legal. Tem que deixar isso aqui positivo, né? Eu quero encontrar a força normal positiva. Coloco aqui, multiplico por -1. Quem é mais, fica menos. Quem é menos, fica mais. Coloco em evidência lá as massas, né? Massa posso colocar em evidência. Olha o que aconteceu. Lá era G mais A, aqui vai ficar M, G menos A. Perceberam? Então, quando a força normal ela é maior, como é que eu calculo ela? Que é o que mais se cobra nos exercícios. Pego a massa, multiplico pela soma das acelerações. Quando a minha normal ela é menor, eu faço a subtração, pego a aceleração da gravidade, vou subtrair da outra aceleração e multiplico pela massa. Então, para descobrir a normal, quando a normal é maior, soma as acelerações, multiplico pela massa. Quando a normal ela é menor, eu subtraio as acelerações e multiplico pela massa. Só isso. E por que eu tô, professora, já que é só isso, por que a senhora explicou tudo isso aqui? Porque há a possibilidade dele perguntar para você força-peso, daí você precisa desse pedaço aqui da fórmula. Há a possibilidade dele perguntar qual é a massa, porém, que eu estou dizendo, mais aí de uns 70% do exercício ele pergunta normal. E daí é só você olhar no final aqui, ó, já está prontinho. Tranquilo, gente? Entendeu? Tá assim muito mastigadinho. Sabe o que é mastigadinho para você? Oi. Tranquilo? Sim, meus queridos. Fala com Sônia. Dá um feedback. Meninos e meninas, fala comigo. Tá. Bora resolver. Quando ele desce freando, a força normal é maior que a força peso. Não, contrário. Isso. Não, isso, Ó, tá. Pensa que quando ele sobe acelerado, a força normal é maior que a força peso. Ou desce freando. Para baixo a força está diminuindo. Se para baixo está diminuindo, para cima está aumentando. Então pensa desse jeito. Aqui, desce acelerado, para baixo a força é maior. Ou sobe freando, para cima está diminuindo, para baixo está aumentando. Sim. Aí fica fácil, para baixo está aumentando, então é força peso que é maior. Então, se a força peso for maior, a gente vai subtrair a força peso pela força normal. E Isso. Se a força normal for maior que a força peso, a gente vai somar? Não, Não, a gente vai subtrair. A gente só vai mudar a ordem da subtração, então. Isso, só vai mudar a ordem. E que nem eu estava dizendo para você, mais de 70% dos exercícios ele cobra anormal. É bom você aprender isso aqui. É muito bom você aprender isso aqui. Mas, para ser mais prático nos exercícios, você também, além disso aqui, você lembrar muito bem disso aqui, você lembrar disso aqui, ó. Se a força normal ela é maior, você vai somar as acelerações e multiplicar pela massa. Você já descobre direto o valor da normal. Agora, se a normal é menor, você vai subtrair as acelerações e multiplicar pela massa. Fica muito mais fácil, tá? É bom você aprender isso, muito bom. Mais importante, isso que é muito bom aprender. Vai lembrar disso aqui, vai facilitar a sua vida. Muito, 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 muito. Agora foi? Foi, Manu? Foi. Vamos colocar isso na prática, que aí
colocar na prática, eu acho que as coisas andam melhores. Quer ver? Já deixei aqui reservado para a gente não perder tempo. 3 exercícios. Um de plano inclinado, para a gente retomar o conceito de plano inclinado. Dois de elevadores. O meu alívio é que no Enem, o que mais cobra dentre esses conteúdos de força que eu falei com vocês, e foi ministrada a aula com vocês, o conteúdo que mais cai é atrito. E atrito a gente resolveu muitas questões. Essa daqui é pouco cobrada no Enem. Então, já me dá um alívio. Aí, se sobrar um tempinho, eu quero mostrar para vocês quais conteúdos que a gente viu no 9º ano que são mais cobrados no Enem. Estava falando com o pessoal, tem um mês que eu estou estudando tudo sobre Enem, gente, tudo. Eu já sabia muita coisa, né? Mas agora eu estou me aprofundando assim, ó, sabe? De um jeito que... para tentar colaborar ainda mais e mais com os meus alunos. Fazer um trabalho bem bonitinho. Deixa eu colocar lá. Ó, então, pega aí o exercício número 1, página 32. Exercício número 1, página 32. Pegue o livro e acompanha com Sônia. Não deixa a Sônia lendo sozinha, falando sozinha. Escreva, faça, acompanhe comigo a linha de raciocínio, que aí você vai tirando dúvidas também. Pegaram? Ok? Página 32, exercício 1. Pegaram aí? Todo mundo? Sim? Ó, vou começar a leitura do exercício. O que fala esse exercício? Um corpo de massa, 10 quilogramas, é abandonado sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 30 graus. Só coloquei θ, tá? Com a horizontal. O plano inclinado é perfeitamente liso. Quando ele fala perfeitamente liso, é que ele está falando assim, despreze a força de atrito. Despreze a força de atrito. Isso que ele está querendo dizer como perfeitamente liso. Determine a aceleração em metros por segundo. Então, ele quer saber qual é o valor da aceleração. Então, a primeira coisa, qual foi a receitinha de bolo que Sônia falou para você? Tem plano inclinado, você vai lembrar PX, P seno do ângulo. Falou que é plano inclinado, eu tenho que lembrar do quê? PX, P seno do ângulo. Por quê? A minha força resultante é essa daqui, ó. É o meu PX. É aqui que eu tenho a bendita aceleração que ele vai pedir, que ele pede posteriormente para a gente determinar. Mas primeiro eu tenho que achar aqui. Quem é essa força PX? Ó, PX, então. Força-peso. Quem é força-peso? Professora, é massa vezes aceleração da gravidade, vezes seno do ângulo. PX, então. Massa, 10. Aceleração da gravidade, 10. Nota 10. Seno de 30 graus. Seno de 30. Professora, é meio, professora. Aí vai ficar 10 vezes 10, 100. A metade de 100, 50. Então, PX vale 50 newtons. Por que eu preciso achar, professora, PX? Porque força resultante é igual a massa acelerada. De novo. Quanto que vale essa força? Quem é essa força resultante? PX. Quem é PX? 50. Qual que é a massa do dito cujo? 10. E quem é a aceleração? Você fala para mim aí? Você fala? Ó, pá, corta. 5 metros por segundo. Olha, esse exercício até foi mais caprichoso, né?
Porque ele pediu a aceleração. Mas tá vendo? O que você achou? Fácil? Em vista do que a gente estava resolvendo, gente, o que você achou? Tranquilo? Deixa eu ampliar aqui que eu vejo. Tranquilo? Sim ou não? Quer que eu explique de novo? Fala comigo, amores. Amore. Oi, amore. Fala comigo. Oi, Pro. Tranquilo? Mais ou menos. Ó, deixa eu explicar de novo. Então, aqui, nessa situação, ele deu a massa, ele deu o ângulo e ele deu a aceleração da gravidade. Só que ele quer essa bendita aceleração. O que eu sei quando ele pede essa aceleração? Força é massa acelerada. Eu tenho que lembrar dessa bendita lei de Newton aqui, a segunda lei de Newton. Porém, ó, se ele pede essa aceleração, eu tenho a massa? Ok, tenho. Mas eu tenho a força? Não tenho a força. Quem é essa força que provoca a aceleração? É Px. A força que provoca a aceleração, por quê? O bloquinho ele está deslizando, ó. Ele está deslizando no plano inclinado. Se o bloquinho está deslizando no plano inclinado, para onde que está a minha força? Para cá, ó. Nesse sentido. Sentido de quem? Px. Então, essa força aqui, ó, ela tem um nome, ela chama Px. Aí, como que descobre Px? Px é P seno do ângulo. Px é P seno do ângulo, não pode esquecer. Aí, a força peso, já poderia calcular a força por peso? Já poderia. É só pegar a minha massa, acrescentar um zero na minha massa. Porque é 10 vezes 10, 100. Ó. Seno de 30 graus, meio. Ou seja, o valor da minha força que promove essa aceleração aqui, ó, no meu plano inclinado, ela vale 50 newtons. Então, eu tenho o valor dessa força? Tenho, 50. Tenho a massa agora? Tenho. Agora dá para eu calcular a bendita aceleração? Dá. Quanto que vale a aceleração? Sim. Agora ficou mais tranquilo? Eu ainda acho que eu não ia conseguir fazer sozinha. Mas é porque é o primeiro que a gente está resolvendo desse tipo de exercício. Mas eu sou desesperada, professora. Calma, Manu. Quer ver os outros? Ó. Bora resolver de elevadores. Esse daqui, se eles forem cobrar esse negócio, gente, eles no Enem não vão complicar. O ano passado, eles pegaram uma questão assim muito, muito simples de força. Muito, muito simples mesmo. Como eu disse, o que eles mais cobram? Força de atrito. Força de atrito eles cobram. A página 41. 41. Eu fui, assim, salteando os exercícios que eu achava mais interessantes para trabalhar com vocês. O exercício da página 41, ele fala assim, deixa eu ler com vocês, deixa eu mostrar a cara. Esse é teórico. E elevadores, por que eu escolhi um teórico? Eu escolhi um teórico de elevadores e eu escolhi um que é cálculo. Porque a probabilidade, eu falo assim, questões de concurso, eles podem colocar questões de elevadores teórico? Podem trabalhar somente com teoria. Aí, por isso, eu vou trabalhar uma teórica e a outra cálculo. Ó, uma pessoa comprou uma balança de chão e a pessoa está dentro do elevador. Então, essa balança, ela é uma balança que mede força. Ela não é uma balança que mede massa. As balanças que a gente tem acostumado a ver são balanças que medem massa. Aí, ele coloca assim,
comprou uma balança de chão. Ao chegar a casa, resolveu testá-la, ainda no elevador. E essa balança, quando ele fala assim que essa balança foi colocada no elevador, essa balança não é para medir também a força-peso, porque a força-peso da pessoa não vai mudar. Essa balança vai medir a força normal. É a força normal que ora fica maior, ora fica menor. Se a pessoa está subindo, a força normal vai aumentar, porque vai aumentar o contato da pessoa, dos pés da pessoa com a superfície ali do elevador. Agora, se a pessoa está descendo, e aí, vocês lembram daquela sensação angustiante que é quando você está descendo, está subindo no elevador, assim, parece que dá a sensação que você vai flutuar, não é aí? Nessa percepção? É angustiante, não tem? Não é, gente? Não é assim? Por que você tem essa percepção? Porque o seu contato com o chão diminuiu. Então, quando você está descendo, você tem o quê? Que a força-peso é maior que a normal diminuiu. O seu contato diminuiu. Aí, continuando. Ela concluiu que a balança estava com defeito ao notar um aumento do seu peso. Nesse caso, esse exercício está com um pequeno erro. Não é aumento do peso, é aumento do peso aparente. Porque a força normal ela pode ser chamada de normal ou ela pode ser chamada de peso aparente. Força, peso é sempre para baixo. Força normal ou peso aparente, que é a mesma coisa que normal, que é a força de contato, tá? Então, aqui nessa questão ficou faltando aparente, aí você coloca aí aparente. Aí ele coloca lá, considerando as afirmações que indica a correta. Letra A. O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver subindo com velocidade constante. Velocidade constante é movimento uniforme. No movimento uniforme, se ele está subindo, gente, se ele está subindo, a aceleração tem que estar apontada para cima. Tem que ter obrigatoriamente a aceleração. Velocidade constante é quando, deixa eu colocar aqui, que eu escrevi para vocês, por isso que eu gosto de colocar tudo. Deixa eu voltar aqui. Coloquei o seguinte. Situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio é que a velocidade é constante. Estão vendo? Então, ele não está subindo acelerado, é mentira. Se ele estivesse subindo acelerado, a força, aí eu teria uma aceleração para cima. Então, essa alternativa está errada. Por quê? Porque movimento uniforme, a força-peso é igual à força normal. Eu tenho equilíbrio, tá? Então, está errada por conta disso. Tá vendo? Que todas as situações, as 4 situações, você responde qualquer questão de elevadores. Aí, continuando, letra B. O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver descendo. A normal, o que ele fala assim, deixa eu mostrar a cara. Ele está dizendo o seguinte, a normal está aumentando se o elevador estiver descendo. A normal, ela só vai aumentar se o elevador estiver subindo, acelerada. A minha aceleração é para cima. Então, de novo, está errado. Aí a letra C fala assim, o aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estiver subindo com aceleração constante. A aceleração não vai mudar de valor. Se for 2 metros por segundo, vai ser do início até o fim de 2 metros por segundo. Se for 3 metros por segundo, vai ser do início até o fim de 3 metros por segundo. A aceleração pode ser constante. A velocidade constante não pode. Velocidade constante, movimento uniforme, é estado de equilíbrio. Eu tenho inércia. A aceleração constante, ela é constante quando o movimento é uniformemente variado. Vocês lembram que eu falei para vocês essa palavra uniformemente? O que é uniforme? A aceleração. O que está variando? A velocidade, tá?
Então, a letra C está correta? Está correta. Vocês entenderam? Assim, tintim por tintim? Vocês estão vendo que é tudo que Sônia falou? Viram? Que são todas as situações? É só você ter todas aquelas situações que eu coloquei para vocês, olhar elas, você responde qualquer questão de elevadores. Estão vendo? Tranquilo? Fala comigo que está tranquilo. Tranquilo não, mas ok. Eu preciso Bebê? decorar a fórmula, que é FR igual a M vezes A. Essa você precisa decorar e você já fala dela. Não precisa mais. Você já falou. E para descobrir FR, se ele estiver freando enquanto desce, eu vou fazer a força normal menos a força peso. E se estiver freando enquanto sobe, eu vou fazer a força peso menos a força normal para descobrir FR. Isso. Vamos treinar? Isso que a Manu está com dúvida? Bora lá, mais um exercício. Gente, eu vou ocupar assim todos os segundos da minha aula, mas eu preciso ocupar. Vou lá na página 46, página 46, o exercício 10. O exercício 10, ele coloca lá, admita que uma massa, né, uma pessoa, né, com massa, e a massa 60 quilogramas, e que você sobe em uma balança. Então, a pessoa, deixa eu traduzir o que está falando. Uma pessoa entra no elevador e ela sobe nessa balança. Essa balança vai aferir quem? Normal. Lembra que eu falei para vocês? Mais de 70% dos exercícios, ele não pergunta massa, ele não pergunta força-peso. Ele pergunta quem? Normal. Olha aqui. Normal. Então, se ele está no elevador, eu já coloco quais forças que eu tenho. Eu tenho força-peso. Eu tenho quem? Força normal. A balança vai medir quem? Normal. E aí, essa pessoa tem uma aceleração, e olha para onde que está a aceleração. Para baixo. Para baixo. Quando ele coloca... Gente, eu nem vou terminar de ler esse exercício, porque não precisa. Eu adoro esquema, porque o esquema, ele fala de forma ilustrativa todas essas palavras que estão aqui. Aí, ó, a aceleração para baixo, então a força peso, ela é maior do que a força normal. E daí você pode fazer, né? Pegar lá a força resultante, igual a massa acelerada. Aí você vai pegar a força peso menos força normal, igual a massa acelerada. Ou você já pode ir, porque eu já falei para vocês, já pode ir para o final. O que é mais importante? Lembrar disso aqui e lembrar do final. O que é o final? O final é o que responde a maioria das minhas questões. Se a minha força normal é menor, eu tenho uma subtração das acelerações vezes a massa. Ó, eu já vou direto lá para o final. Isso aqui é o que é mais cobrado. Ó, já está aqui pronto. Se a normal é menor, subtração das acelerações vezes a massa. Se a normal é maior, eu tenho a soma das acelerações vezes a massa. Só isso. Olha como fica fácil. Massa, 60. Aceleração da gravidade, 10. Menos a aceleração ali, 3. Aqui, 7. Quanto que dá isso aqui? 6 vezes 7. 42, acrescenta um zero. Olha aqui. Olha que coisa mais fácil. Fala a verdade. Fala a verdade. Dá gosto de você resolver, só vai matando a pau o exercício. Não, e quando a força normal é maior que a força peso, qual é o final? Vamos fazer o mesmo exercício. Vou colocar aqui a parte. Vou escrever suponha. Suponha agora que a situação seja invertida. Para cima agora a aceleração.
Vou pegar o mesmo exercício. Agora, ela está subindo, acelerando. A pessoa que está aqui dentro desse elevador. O que você vai fazer? Se está subindo, acelerando, a normal é maior. Normal é maior que a força-peso. Se normal é maior que a força-peso, vai ficar normal menos a força-peso igual a massa acelerada. Como a maioria dos exercícios pergunta normal, hoje eu penso no final dessa equação aqui, ó. E o final, se a normal é maior, é a massa vezes a soma das acelerações. Só. Aí você teria massa 60, 10 mais 3, 13. E aí eu vou deixar para vocês aí, ó. 60 vezes 13, quanto que dá? 60 vezes 1, 60. 3 vezes 60, 180. Quanto que dá? 780. Ó, você percebeu que quando o elevador está descendo, aqui, ó, a aceleração é para baixo, olha a normal, 420. Quando o elevador está subindo, a aceleração é para cima, olha o valor da minha normal. Era 420, foi para 780. Eu tenho um aumento da normal. Ai, que coisa linda! Oh, que coisa linda! Ok, eu acho que eu entendi. Fácil, né, gente? Olha, é o melhor jeito. Eu sinto muito orgulho porque eu tive muitos alunos que pegaram, gabaritaram o simulado. Agora, deixa eu só falar para vocês que para o ano que vem já, que amanhã a gente vai ter possibilidade de conversar muito, o ano que vem vocês já estarão no primeiro ano, e desde o primeiro ano, acho que eu estava falando com o nono ano lá, tem mais de um mês que eu estou estudando. Eu já estudava muito o Enem, né? Sempre fiquei olhando a personalidade, porque é como se fosse a prova tivesse uma personalidade, ela vai mudando. Ora ela está mais teórica, antigamente ela era mais teórica, agora ela tem mais cálculo, está cobrando um pouco mais de trigonometria. Então, eu sempre fico analisando, mas agora, assim, sabe aquele aprofundamento, assim, muito, muito, muito extenso. E daí, ter a possibilidade de trabalhar e focar mais realmente naquilo que realmente cai no Enem. Ó, deixa eu pegar aqui. Ai, não tá. Aqui, tá aqui. Achei. Ó. Um trabalho minucioso de 10 anos de estudos do Enem. Deixa eu compartilhar. E eu quero mostrar, dentre os conteúdos que a gente viu, o que mais cai? Deixa eu colocar modo apresentação. Eu estou preparando para o terceiro. O terceiro é mais minucioso. Calma aí, gente. Vocês não vão ver tudo isso, não. Pode ficar tranquilo. Vocês vão lanchar. Ó, estão vendo? Ó, uma década. Quais são os conteúdos que mais caem? Eletrodinâmica, que vocês ainda não viram, vocês vão ver lá no segundo ano. Termologia, vocês vão ver o ano que vem. É um pedaço da física que vocês não viram no nono. Ondulatória, aquela parte que vocês estudaram, de ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, olha, 62 questões. São muitas questões. É um dos conteúdos que são mais cobrados. E olha, em quarto lugar, qual é o conteúdo mais cobrado no Enem? Cinemática. Aí vem movimento uniformemente variado. Principalmente movimento uniforme. Depois de movimento uniforme, lá em dinâmica. Dinâmica são questões relacionadas a esse conteúdo aqui, força. 27 questões. Não. Aí as fórmulas mais cobradas. E aqui, de cada conteúdo, eu fico colocando. Então, para o ano que vem, eu vou ver se sempre eu termino um conteúdo, eu pego uma questão do Enem relacionada àquilo para te mostrar. E a minha prova, se quem é meu aluno do primeiro,
do segundo, até vocês mesmos, eu sempre pego um experimento, na prova de vocês vai ter um experimento, porque ultimamente o Enem tem cobrado experimentos também, eles gostam de cobrar experimentos, pegar noticiário, que é o que eu faço nas provas. E daí eu vou fazer um trabalho mais focado ainda para você, tá, meu querido? Ó, beijo para vocês, até amanhã na nossa prova. Ai, do coração aflito. Ai, meu Deus, até amanhã, meus queridos. Tá? E qualquer Tchau, dúvida na hora da prova, tchau. Pergunte Até para mim. amanhã. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Esqueci de fazer chamada. Peraí, gente, peraí. Quem é que faltou? Acho que faltou só a Alice, né? Só um pouquinho. Alice faltou. Rafael faltou. Quem mais? Nicolas, né? Nicolas faltou. Eu tô aqui, professora. Ai, tá aí, desculpa. Quem que Eu faltou? Nós estamos. João Vitor. estamos. João Vitor Santos, né? João Vitor Santos faltou. Rafael, Juan tá aí. Só, tá bom. Tchau, tchau. Agora sim. Agora de gasolina, professora. Hã? Nada, não. Não, você vai ficar com presença, pode ficar tranquilo. Vou colocar lá. Tchau.